Olha, bom dia para todo o município de Atalaia, bom dia para o Vale do Paraíba, região da Zona da Mata, bom dia Alagoas, bom dia Brasil, bom dia para o mundo através da grande rede. Estamos aqui no gabinete da vereadora Joana Dark, aqui no município de Atalaia, com a rádio web do site Atalaia Pop. Para hoje nós estamos aqui para parabenizar a vereadora Joana Dac pela apresentação do seu projeto de lei, ontem aprovado por unanimidade nesta casa, e vai para a sanção da prefeita Cécia. Um projeto muito interessante, que é em defesa justamente de uma classe que vem sofrendo muito ultimamente no nosso país, no nosso estado, no mundo inteiro, que é a classe feminina. O feminicídio tem aumentado constantemente. A maioria dos caras que diz que é macho, que eu não digo que é macho, são canalhas batendo, matando, estrupando, pintando certo com essa classe de mulheres trabalhadeiras e honestas. Vereadora, nós estamos no seu gabinete para mais uma entrevista com a senhora, e a senhora, como é de costume, sabe que estamos na rádio web do site Atalaia Pop. E nós, de antemão, já hoje bem cedo, eu conversava com um jurista, que é seu amigo, o doutor Anísio Amorim, e ele dizia a mim: transmita meus parabéns para a vereadora Joana Dal, porque ela merece muito esses parabéns nessa bandeira de luta. Bandeira de luta que é encabeçada aqui no nosso município pela nossa prefeita Céci e futura deputada estadual, se Deus quiser. Então, vereadora, a gente lhe parabeniza e queria deixar a senhora à vontade para a senhora levantar esse questionamento dessa lei. Mas, primeiro, eu queria perguntar à senhora o seguinte: nessa questão em relação ao município de Atalaia, essa questão do vínculo de qualquer pessoa que for atingida, qualquer mulher que for atingida por um vagabundo desse qualquer aí, e apanhar e tal, e ele for denunciado e for condenado, esse cara fica praticamente fora de qualquer cogitação de vínculo empregativo com o nosso município. Bom dia a todos, bom dia a todo o Vale do Paraíba e todos aqueles que nos acompanham pela rede web. Mas, primeiramente, Dal, a lei trata-se, o projeto de lei trata-se de coragem. A gente precisa ter coragem para enfrentar, para ir de encontro a esses agressores, abusadores. É um momento que a gente está sendo morta, eu digo a gente porque sou mulher e visto a camisa de ser mulher, simplesmente por ser mulher. Os números estão aumentando gradativamente e muito consideravelmente somente pelo fato de sermos mulheres e nos impor, de dizer não, e não é não. Não nunca vai ser sim. Então, não existe aquela história de que o homem tem um pedaço de razão. Gente, se não é não, não dá para viver, não dá para estar junto, se a mulher não quer, não tem para que insistir. E esses agressores, esses assassinos, eles se sentem no direito de nos ter como propriedade. Então, foi um ato de coragem. Venho desde o meu primeiro ano, que foi o ano passado, a minha primeira indicação foi a solicitação da Sala Lilás no CISP. Isso. Que a prefeita, de uma maneira muito mais carinhosa, preferiu, ao invés de mandar essas mulheres para a CISP, o local que tem muitos homens sim, muitos homens de bem, homens da lei, mas preferiu que elas ficassem no CREAS, tendo uma escuta assistida, uma escuta humanizada, onde o momento daquele de fragilidade ela não seja revitalizada. Entende? Então, a lei foi propositalmente uma consequência de tudo aquilo que eu venho vendo, inclusive junto com a prefeita, nessa luta a favor das mulheres, porque a força da mulher ela precisa prevalecer. Nós nos apagamos muito tempo e eu acredito que agora esse tempo precisa ser sanado. Sobre a lei de fato, que foi aprovada e estou aguardando a sanção da prefeita e a publicação, a lei diz o seguinte, que todo agressor que for denunciado e condenado,
ele não pode ser contratado de forma direta e indiretamente pela gestão, certo? Pelo Poder Executivo. Ele não pode. Fica a cargo do Ministério Público a investigação, ou caso alguém saiba que essa pessoa foi contratada ou vai entrar de maneira efetiva dentro do quadro do Executivo, se denunciem e o Ministério Público investigue e solicite de forma oficial a gestão que ele seja retirado do quadro ou ele nem venha entrar para o quadro de funcionalismo. Por quê? Pelo fato de do serviço público ser contato direto com a população. O quanto não deve ser deprimente uma mulher chegar no setor público e estar ali o seu agressor. Isso é verdade. Não é verdade? Então, no mais, a gente precisa entender que temos sim que criar dispositivos, projetos de lei, intenções para que a gente lute e combata todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. Vereadora, hoje, logo cedo, após o Pablo ter mandado para mim a foto da senhora com a lei na mão, eu enviei para os contatos meus que tenho, inclusive já com certeza absoluta nos grupos lá no estado de São Paulo, pessoas que eu tenho ligações, parentes e amigos, eu tenho, e mandei São Paulo, Rio de Janeiro, com um bocado de canto. E com muita felicidade, entendeu? Com muita felicidade, porque se tem uma coisa que eu defendo, aprendi com meu pai, mas se tem uma coisa que eu defendo, é justamente o lado feminino. Tenho 73 anos de idade, posso lhe assegurar com certeza absoluta que nunca toquei com um dedo numa mulher para bater, nunca na minha vida. E acho que mesmo uma agressão da mulher para o homem, ele deve analisar por diversas vezes a maneira como está sendo agredido para tomar uma medida diferenciada. Essa medida diferenciada não precisa ser espancamento, não precisa sair de casa, procura a justiça, o Ministério Público, o juiz, a delegacia, faça a denúncia. Mas, vereadora Joana, a gente acredita no sucesso não só do seu mandato legislativo, como na continuidade da sua presença nessa Casa de Lei. E a pergunta agora é o seguinte, vereador. Ultimamente, a nível nacional, vem aquele crime bárbaro no estado de São Paulo. O cara é tenente-coronel da Polícia Militar, mata a esposa do jeito que matou e, cinicamente, liga para o superior dele, o superior dele manda 3 policiais femininas para dar uma cobertura àquele bandido, àquele assassino, e ela esquece que quem está lá no chão é uma colega dela, policial e mulher. Como é que a senhora analisa assim, uma situação dessa, vereadora? A cultura patriarcal ainda reina em toda a nossa sociedade. E é muito disso que a gente precisa trabalhar diariamente, para que a gente transforme tudo isso em força, que a gente possa lutar. O fato das 3 mulheres terem ido limpar o sangue do crime, isso foi o que mais me deixou horrorizada. Sim, lógico, o fato de ele ser a pessoa que deveria proteger, foi ele o algoz do assassinato. Então, as 3 mulheres, a partir do momento que chegaram ali, estavam obedecendo ordens superiores, a gente até entende, mas a gente tem o direito de escolha, em todo e qualquer lugar. E é por isso que a gente precisa combater, porque naquele momento, se uma delas tivesse dito, opa, não vou fazer isso. É uma mulher igual a mim, poderia ser eu ali no chão. Isso. Em qualquer momento, não pode ser só a esposa dentro de casa, mas pode ser uma colega de trabalho. E que ele ficou com raiva e assassinou. Ela poderia se ver na mesma situação. Então, o mínimo que a gente pede é que as mulheres se unam, se deem as mãos. Que uma mulher, quando agarra na mão da outra, ela dá força, é uma corrente, é um elo. Quando o elo está junto, nada é capaz de estourar essa união, de transformar isso em uma coisa ruim. Pelo contrário, é só coisas boas. Então, a gente pede que, nesse momento, as mulheres se unam, evitem esse tipo de comentários misóginos a favor, né, do machismo,
do patriarcal brasileiro, mas que a gente se una a favor da nossa luta. Gente, quantas mulheres morreram para que a gente tivesse direito ao 8 de março? Quantas mulheres morreram dentro daquela fábrica por exigir igualdade salarial? Por exigir uma carga de trabalho igual às dos homens, mas que o salário também fosse de forma igualitária. Isso. Então a gente está regredindo quando 3 mulheres da lei vai lá defender, porque isso é uma forma de defesa, uma forma de esconder, uma forma de transformar tudo aquilo que ele fez em uma coisa diferenciada do momento, que a gente sabe que não foi. Porque uma agressão em todo e qualquer momento ela é errada. Todo e qualquer tipo de violência ela tem que ser banida. E outra coisa, dentro de uma corporação que deveria cuidar, proteger, essas pessoas não podem estar ali dentro. Eu peço que em todo o âmbito federal, estadual, que olhem com muito carinho como a forma dessa lei veio aqui em Atalaia, que a gente consiga levar ela para outros âmbitos, para outras cidades. Em um dos meus comentários na minha rede social, uma mulher comentou, gostaria que isso tivesse, ela falou o nome da cidade, que também fosse assim, que alguém tivesse essa coragem. Então, mulheres tenham coragem, denunciem. Vereadora, né? Vereadora, é complicada a situação. O tema é muito polêmico, mas é polêmico quando a gente não encontra numa pessoa, num parlamentar, principalmente parlamentar, sendo feminino como é a senhora, a vontade, a garra de lutar em prol dessa classe que hoje está desprovida de segurança, com certeza absoluta. Mas hoje eu me acordo muito cedo, vereadora Joana, e hoje tanto vi no SBT Notícias, como também no Hora 1, um vagabundo por nome de João Carlos, se eu não me engano. Se a senhora depois entrar nas redes sociais, aí a senhora vai ver esse assunto passando hoje. A moça chegando ao trabalho, depois passou a foto dela e a colega dela na televisão, ela dizendo por que tinha sido espancada daquele jeito. Vereador, o cara, ela entrou no elevador. A senhora assistiu? Assisti. Quer dizer, aquilo é um absurdo. E o pior que eu estou achando, vereadora, disso tudo, é que o cara foi com audiência de custódia e foi liberado. O que, é que a senhora responde aí, vereador? Eu vi... Ainda bem que a senhora viu, né? Eu vi todo o vídeo. Eu, além de ver na televisão, procurei nas redes pelo meu telefone e vi o vídeo completo, onde uma amiga dela teve a coragem de enfrentar ele. Até sentou na amiga e empurrou ele para que ele não continuasse o espancamento, as agressões. Isso sim é uma atitude feminina. Isso sim é uma atitude que a gente precisa ter de coragem. Não somente estar aqui sentada por trás de um birô, não estar somente numa tribuna defendendo, mas a coragem de enfrentar ele de fato. Porque nós temos força sim para isso. Mas quando eu vi aquela situação, é tudo aquilo que a gente tem que bater diariamente e combater. Todo qualquer tipo de violência contra a mulher é crime. É crime. Então, precisamos sim estar sempre atentos a qualquer indício de uma pessoa... a gente fala até doente, né? Uma pessoa doente que não consegue lidar com as frustrações, com os nãos. Então, a gente precisa estar atento, porque violência psicológica também é crime. A gente não pode falar só da parte do espancamento, mas o quanto essa mulher sofreu até aquele momento. Ao ser perseguida, se não for um marido, se não for um companheiro, pode ser até um colega de trabalho, que muitas vezes ele dá em cima dessa mulher e ela diz não, ela vai levando, não é, mas é um ambiente de trabalho dela, é onde ela ganha o pão de cada dia dela. Então, a gente precisa estar atento a todos os sinais. Nós não podemos baixar a cabeça jamais, nem muito menos nos calar. Vereadora, evidentemente, fico muito feliz, tenho uma satisfação imensa de quando tenho essa oportunidade e esse momento de bater um papo com a senhora, pela clareza como a senhora fala, os seus esclarecimentos, e a gente sente no semblante da senhora, na sua visão, no seu jeito de ser, a seriedade como a senhora trata os assuntos. Como já falamos a nível
nacional, estadual, vamos falar um pouquinho a nível local, que com certeza absoluta a gente sabe que o pensamento da senhora não é só no município de Atalaia, é no mundo inteiro, mas acredito que nesse momento a gente tem uma bandeira muito forte para conquistar através dessa bandeira, que é a bandeira da prefeita Cési, conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa para continuar ela com essa defesa que ela faz muito no sentido da mulher, não só de Atalaia, no caso como deputada do Estado todo. E eu queria aproveitar esse momento para tratar com a vereadora Joana no sentido da mulher atalaense. Aí alguém que ouvir a minha pergunta vai dizer, esse cara é um idiota fazer uma pergunta dessa vereadora, mas não é. É porque o bom é a população ouvir e saber que foi a vereadora Joana que respondeu. Foi a vereadora Joana que disse, e está dizendo o lugar onde você, mulher, que se for tratada, maltratada, desmoralizada, a vereadora vai lhe dizer o local, principalmente, olha, chega a me arrepiar agora, viu, vereadora? Principalmente os contatos dela, do gabinete dela, para você que está sendo perseguida, procurar pessoalmente a vereadora para ela tomar a frente dessa posição todinha, que eu tenho certeza absoluta que após a aprovação dessa lei, a senhora aparece, não. A senhora vai abraçar essa causa, não é com as duas mãos, mas é com o braço e o corpo todo, né, vereador? Verdade. Primeiramente, o meu primeiro pensamento é que lugar de mulher é onde ela quiser. E só sabe a força dessa frase quem já viveu lá atrás alguns momentos de precisar se anular. Porque toda mulher que é mulher, em algum momento, ela teve que ser anulada, ela teve que ser escondida, ela teve que ficar por trás das cortinas. Mas a partir do momento que a gente cria a coragem, eu sempre vou usar muito essa palavra, Dal, porque eu acredito até que o meu nome já tem, né, engajado com o nome coragem. Né? Joana Dark já vem junto com a coragem, é como o Sesc já vem junto com força, e a gente precisa estar junto. Mas toda mulher já esteve por trás das cortinas. Toda mulher em algum momento precisou se anular. Mas a partir do momento que ela entende a força, que ela entende sua posição, ela não aceita mais esse tipo de coisa. A mulher que já ouviu, mude essa roupa porque ela não está apropriada para você, ela nunca mais na vida ela deve aceitar. E só sabe aquilo quem passou. Ou quando ela tem o discernimento suficiente, Dal, de dizer assim, eu ouvi outra pessoa passar por isso, eu vi e eu não posso deixar que isso continue acontecendo, certo? Mas os meios que a gente tem para as denúncias, a gente tem a polícia, por meio do 181, não é isso? Nós temos também aqui no município a Ronda Maria da Penha, que tem um número próprio também, se você quiser eu dou para a gente colocar na legenda, passo para você e passo para o Pablo, se vocês não tiverem. E tenho também o número do meu gabinete, que eu também vou deixar com vocês, para vocês colocarem a título de denúncia, porque a gente sabe que muitas mulheres ainda têm medo. Muitas vezes é pela questão da dependência financeira. Muitas vezes porque acha que o indivíduo não vai conseguir, não vai ter a obrigação, na verdade, de pagar a pensão dos filhos. E obrigação. Isso não é um favor, é obrigação, é um direito conquistado nosso. Ele tem a obrigação de arcar com as despesas dos filhos. Ele tem a obrigação de tratar os filhos como filhos. Mas ela não é propriedade dele. Então, a partir disso, se as mulheres entenderem isso, ela pegar um telefone, não quero aparecer, mas eu quero denunciar. A minha vizinha sofre. A gente encaminha as denúncias por locais certos. Isso. Certo? Então, temos quantos dispositivos só aqui nessa conversa? 181, fora o número do Copom normal, temos a Ronda Maria da Penha, tem o número do meu gabinete, o telefone é direto comigo. Então, a gente precisa ter a coragem de denunciar. Se for você que passe, denuncie. Se você souber de alguém que passe, denuncie da mesma forma para que a gente possa colocar a lei em prática. Em prática, atitudes. A gente precisa disso. Vereadora, a senhora não esqueça a continuidade. Eu queria, se fosse possível, que a senhora, e puder,
a senhora desse o número do seu gabinete ao vivo aqui nessa entrevista, porque a senhora sabe o acesso do Atalaia Pop, e aí esse pessoal vai ficar sabendo do gabinete da senhora para a qualquer momento ligar, né? O meu número do gabinete é o DDD 82, lógico, é o 99-309-6461. Vou repetir, 82-99-309-6461. Vereadora, muito obrigado pelo o telefone, e vamos, a senhora ter exposto aí, evidentemente, para essa população que vai precisar muito. Acredito que o seu funcionário do gabinete agora vai ter que atender muito o telefone, né? Mas sou eu mesmo que falo. Sou eu a senhora mesmo. Fica comigo o telefone. Porque, na verdade, a pessoa vai encontrar, vereadora Joana, com certeza absoluta, saber que é uma guarida de resposta junto a uma autoridade. Mas, dando prosseguimento ao nosso bate-papo, vereadora, eu queria dizer o seguinte, em nome do seu amigo, meu amigo e jurista, doutor Anísio Amorim, transmitir para a senhora, para todos que estão nos assistindo, a felicidade que ele disse, dá o Deus parabéns à vereadora e diga a ela que eu estou muito feliz, como a senhora agora há pouco acabou de falar com ele também. Queria aproveitar em seu nome, abraçar todas as mulheres de Atalaia, principalmente a quem encabeça isso tudo, que é a prefeita Cessi, em defesa dessa mulher, da mulherada, não só atalaense, como a partir de janeiro. Janeiro é fevereiro do ano que vem? Janeiro, né? A partir de janeiro, a gente estaremos lá na Assembleia empossando a ex-prefeita Cessi e deputada estadual, né? Nossa futura e deputada. Se Deus quiser, nós vamos ter essa oportunidade. Aí, aproveitando isso, eu queria dizer o seguinte, deixar a senhora com suas considerações finais, em nome de toda mulher atalaense, principalmente no nome da senhora, das pessoas do seu gabinete, que tem mulheres, tem homem também, mas nesse momento a gente enquadra tudo num patamar só, que a vereadora parte para essa defesa daqueles menos assistidos juridicamente através do seu gabinete. Mandar um abraço em seu nome para a prefeita Cessi, pela luta dela em torno de toda a mulherada, e deixar a senhora à sua vontade com as considerações finais, dizendo sempre que a senhora está na rádio web do site Atalaia Pop. Fica à vontade, vereadora. O pessoal da rádio web do Atalaia Pop, vou até fazer uma correção. Gente, eu falei 181, é 180, tá? Porque, como você disse, né? Estou na luta sempre das minorias, dos menos esclarecidos. Então, gente, corrigindo, é 180, é um dos números dos canais que vocês podem denunciar, certo? Para a gente finalizar aqui com chave de ouro, a gente pode e deve entender que a mulher, ela só é reprimida, ela só é induzida à repressão quando ela incomoda. Quando a mulher ela toma um posicionamento e ela se impõe em posição de respeito, você me respeite, então ela incomoda. Porque todas as pessoas nesse mundo, quando tomam um posicionamento, ela se torna uma pessoa que incomoda em qualquer lugar. Mas existe uma coisa que ninguém consegue apagar, que é o brilho, que é a vontade de fazer e a coragem para fazer. Tá vendo como eu usei muito a palavra coragem? Porque força e coragem são coisas que a gente não pode deixar de ter. A gente precisa já nascer, crescer e ter o entendimento que o pertencimento da mulher só a gente que pode nos dar. Até o respeito nos locais, nos âmbitos, no trabalho, no relacionamento, aonde a gente estiver. A gente precisa entender e aplicar que respeito não é favor, é uma obrigação que todos têm que ter, independente de qualquer coisa. Como, vou repetir, os menos favorecidos, os menos que têm menos entendimento jurídico, não somente mulheres, quantas casos a gente vê também de intolerância religiosa, de injúrias raciais, não é isso? Até de homofobia. Claro. E eu estou aqui de braços abertos para que possa lutar por todas essas pessoas. E acredito também que, como eu já falei isso para você na outra entrevista, eu tive uma professora muito boa que foi Cessi.
né? Isso. E a gente vê a luta dela diariamente e estou tentando aplicar e acredito que do meu jeito estou conseguindo, de forma muito respeitosa com todos, mas exigindo respeito. Hoje é o cargo que ocupo, respeito, me Isso. impondo na posição de que sou mulher, vou lutar sim por todas nós e pelos menos favorecidos, sim, Dal. Essa é a minha obrigação. Quando as pessoas foram na urna e acreditaram no nome Joana d'Arc, juntamente com Cési e com Nicolas, eles acreditaram em mim. Estou aqui para lutar por todos, absolutamente todos. Seja ele homem, mulher, menino, todas as Verdade. classes, independente do que for. Estou aqui. É direito seu, a gente vai correr atrás. Porque tem uma frase que eu sempre uso: o direito é direito. O certo é certo em todo lugar do mundo. Então a gente tem que ir até o fim. Vereadora, a gente vai conversando e vai, Vai puxando. vai puxando alguma coisa e vai memorizando outra e tal. Estamos chegando num momento, claro e evidente, que a entrevista com a senhora hoje era unicamente determinada nesse sentido, Sim, em defesa da mulher, da lei de autoria da senhora, tudo. Evidentemente que envolve o nome da prefeita, porque ela sim. carrega essa bandeira de Junto. muito tempo, né? Desde que assumiu a prefeitura, ela carrega essa bandeira em defesa da mulher. Mas a gente está chegando num momento de, vamos dizer assim, quase que de despedida, né? De uma gestão maravilhosa que começou lá atrás e ela vem carregando com força, com unha, com dente, mostrando para o que veio e deixando esse município que vivia adormecido há mais de 20 anos e agora está numa clareza dessa, dos olhos bem abertos. Está chegando o momento da prefeita se afastar para dedicar-se Sim. à campanha dela de deputado e, evidentemente, o vice-prefeito doutor Nicolas assumir. Assume. Claro que a pergunta para a senhora é o seguinte: o trabalho continua e a Sim. gestão vai ter o mesmo foco Sim. em defesa de tudo que a prefeita César botou na pauta, né? Exatamente. A gente não enxerga uma gestão diferenciada dessa. A gente hoje não consegue ver um Atalaia com um outro foco que não seja cuidar realmente de uma cidade, de Isso. aplicar aquilo que é direcionado dentro da cidade. Então, a gente já passou o tempo da escuridão. A É, gente hoje vive tempos de luz, de é esperança, verdade, é verdade. né? De saber que em momentos difíceis a gente vai estar de pé. Ô, vereador, até para a senhora rir, a escuridão foi tão longe que até a ladeira está acesa agora. Exatamente, até a BR a gente já conseguiu iluminar. Você imagina a cidade inteira, o que é que a gente não faz? É verdade, Trabalhando com respeito, com dedicação, legislativo e executivo de mãos é dadas verdade. pelo bem de Atalaia. É o mínimo que a gente pode fazer por toda a cidade que acreditou, confiou, e a gente está aqui para trabalhar por todos. E acredito sim que Nicolas é uma continuação, né, dos trabalhos de SESI. Ele sempre foi uma pessoa que esteve sempre junto, do lado, assim como toda a gestão que trabalha incansavelmente para fazer o melhor e trazer o melhor para a nossa Atalaia. Vereadora, nós ficamos muito agradecidos pelo esse espaço que a senhora tirou no seu tempo, na sua agenda do dia a dia, na sua vida, de seus compromissos políticos, para nos atender através da rádio web, do site Atalaia Pop, agradecendo ao nosso amigo Pablo, que coordena tudo, a emissora e o site, aos seus funcionários aqui no gabinete. A gente agradece o acolhimento que os mesmos nos deram quando chegamos aqui e pedimos a Deus que ilumine sempre a sua mente, a sua cabeça, para que a senhora continue com essa coragem, com essa vontade, principalmente no lado feminino de continuar essa defesa. Evidentemente, a gente sabe que a senhora faz um corpo geral. A defesa da senhora não só é em termos de uma classe, a defesa da senhora é em termos do município de Atalaia de um modo em geral, principalmente aqueles que são menos esclarecidos e menos favorecidos. Deixamos a senhora com suas considerações finais e dizemos o seguinte: muito obrigado pelo espaço e que Deus continue lhe abençoando e Amém. lhe iluminando para a senhora continuar essa luta Amém. em defesa do município de Atalaia. Obrigado, viu? Muito obrigada a todos vocês e aguardem que tem muito mais novidades.
Estou estudando algumas leis para que a gente possa aplicar dentro do nosso município, lógico, com a aprovação da casa, para que a gente possa trazer mais e mais melhorias, mais recursos. Então, aguarde que vai ter mais novidades, viu, Dal? Você vai gostar. Aqui direto, encerramos por aqui, Pablo, direto do gabinete da vereadora Joana D'Arco, falou o repórter Adaías Ferraz para a Rádio Web e o site Atalaia Pop. Obrigado a todos, Obrigada a você. Deus abençoe e um bom dia. Bom dia, tchau.